Pessoal, bom dia. Bom dia. Gente, obrigada pela presença, por mais uma Manhã de Conhecimento aqui no Grupo TOD. A Manhã de Conhecimento acontece toda sexta-feira, às 9h45, e a gente sempre tenta trazer temas de interesse geral, não necessariamente jurídicos, mas a gente sempre está, enfim, tentando aí, né, se desenvolver com outras áreas, né? Hoje, quem vai falar com a gente é a Juliana. A Juliana ela é tatuadora há quanto tempo, Ju? 4 anos. E o Fernando Otto, que é nossa prata da casa aqui, mas também que é empresário e é dono de um instituto de tatuagem aqui em Brasília. Qual que é o nome? 3,14. Depois você explica o significado para a gente, tá? Então, pessoal, espero que todo mundo aproveite muito a exposição e eu deixo aí com vocês, viu? Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai abordar sobre a tatuagem, tanto com seus aspectos artísticos como jurídicos, passando pelos estilos de tatuagem, como, de onde ela veio, quais são seus primeiros registros, e falar de uma forma bastante descontraída, até porque estou em casa, né? Então, acho que não há por que tanto juridiquês, né? E tanto que também é um assunto bastante descontraído também. Então, pessoal, o primeiro registro que se teve de tatuagem pelo mundo, de pessoas tatuadas, foi em 3250 a.C. Foi uma múmia que foi encontrada nos Alpes. E essa múmia, ela tinha várias tatuagens em formatos de pequenos riscos. E até então o pessoal não entendia do que se tratava aqueles pequenos riscos, até fazerem maiores pesquisas, né, sobre essa múmia. Descobriram que esses pequenos riscos eles sempre vinham ao lado de fissuras ósseas. Então, eles acabaram descobrindo que esses riscos eram feitos justamente para diminuir a dor. E daí se veio o primeiro registro de tatuagem. Essa é uma curiosidade, no caso, essa múmia ela foi apelidada de Otzi. E essa múmia Otzi ela é de passar inveja para muita gente que gosta de tatuagem, até porque ela tinha 65 tatuagens, né? Então era variado pelo corpo inteiro. Então, mas não obstante, também tempos depois também foram encontradas diversas outras múmias na Sibéria, na Mongólia, na China e no Egito, porém com o teor um pouco mais leve, uma coisa mais artística, né? Não tinha esse teor de medicação como a primeira múmia. O termo tatuagem ele veio do marinheiro James Cook. Esse marinheiro James Cook fazia diversas expedições pelos oceanos e assim, ele inclusive é o descobridor do surf. E no caso, numa dessas expedições pelo Tahiti, ele encontrou tatuadores. E aquilo chamou bastante a atenção dele, até porque na Europa antiga não existia isso, né? A gente não tinha registro sobre isso, né? Então, ele procurou se inteirar mais desse mundo e isso chamou muita atenção dele. E essas tatuagens eram feitas por pequenos bambus que eram enfiados na pele como pequenos pontinhos. E lá no Tahiti, o nome dessa prática chamava tatau, até pelo barulho que fazia quando você estava fazendo isso, quando você estava tatuando, né? Aplicando, né? A Exatamente. tinta. Então, ele levou isso e anotou no diário dele, como tatu. E como ele fazia várias expedições mundo afora, esse nome se popularizou, tatu. E daí que veio esse nome, tatu. Perfeito. Essa arte da tatuagem, ela antigamente não era vista como preconceito. Em muitos casos, ela foi vista como a realeza usava a tatuagem como meio de adorno. Em diversas culturas, isso era muito normal, muito usual. Jamais teve esse preconceito que foi a partir do século seguinte foram tendo. Né? No caso, em certo período, os antigos templários, nas cruzadas, eles eram marcados com cruzes para que eles pudessem ter um enterro digno, né? Um enterro cristão, o que não ocorria com seus inimigos. Né? Não apenas isso, mas quando eles pegavam determinados prisioneiros de guerra,
eles os aprisionavam e faziam tatuagens extremamente pejorativas também. Então a tatuagem ela tinha tanto o cunho de separar, né, quem, no caso, é para nós respeitável, quanto para nós a gente não merece nosso respeito. Então a tatuagem era muito popular, né, pelo menos na antiga Europa medieval. Na Ásia, a tatuagem, nesse mesmo período, ela era usada como forma de iniciação espiritual, como forma de transformação da fase de adolescência para a fase adulta. Na antiga Ásia, quando você passava para a fase adulta, você fazia riscos no pescoço. E era marcado com 2 riscos no pescoço. Perfeito. Então, passados os tempos, né, a tatuagem era feita com ossos, em algumas culturas, com bambu e um martelinho que você ia fixando na derme. Mas, passado isso, ela foi, a partir de 1891, Samuel O'Reilly ele descobriu o aparelho de tatu, ele criou o aparelho de tatu elétrico. Esse aparelho ele foi inspirado em um aparelho que foi patenteado pelo Thomas Edison. E, a partir daí, a tatuagem se difundiu de uma maneira muito mais abrangente. Perfeito. A marginalização da tatu, que a gente vê hoje, né, que com tantos maus olhos, né, que é muito normal, assim, né, a gente vê, principalmente, a gente vê um pessoal, muita gente religiosa, tem essa questão do preconceito com a tatuagem. Quem nunca viu assim, né, a mãe falar, se você tatuar, você não vai arrumar emprego, e por aí vai, né, ligar a tatuagem com gangues, com diversas castas sociais, digamos assim, inferiores, né? Esse preconceito ele não é de hoje, ele é bem antigo. No caso, os antigos gregos eles marcavam os seus escravos com tatuagens. E eles marcavam com os seus nomes. Eles colocavam cada um como se fosse uma assinatura sua, que nem a gente faz com gados. Quando a gente marca gado, a gente coloca ali o nome da fazenda. Eles colocavam mais ou menos assim. Os gregos e os romanos colocavam dessa forma. E isso foi levado por anos e anos e anos e anos. E também essa mesma cultura reverberou para Roma. Mas só que no caso de Roma, eles faziam isso com prisioneiros de guerra e com criminosos também. Não apenas com os escravos. No caso dos prisioneiros de guerra, eles marcavam com um X. Ou seja, porque caso eles fugissem, aí poderia ser preso, poderia fazer o que quisesse. Você liberava para qualquer tipo de atrocidade ser feita com esses criminosos. No caso, no cristianismo, a tatuagem ela teve o preconceito por quê? No livro de Levíticos, no Antigo Testamento, tem uma passagem que fala: não marcai seu corpo com marcas, e fala que o corpo é templo do Espírito Santo. E, em razão disso, não era permitido a tatuagem, e começou a ser visto com maus olhos. O que era visto com uma maneira de respeito no período dos Templários passou a ser visto com muito maus olhos, né? Até porque você estava vilipendiando a casa do Espírito Santo, né? E o que no caso era muito grave naquela época, né? Então, o Papa ele chegou a proibir a tatuagem em 782. Ele proibiu a tatuagem e esse foi visto de maneira muito negativa. Até que, depois de muitos anos, né, até chegar no século XX, para que isso passasse, pelo menos, em âmbito no cristianismo, assim, né, e passasse entre aspas. Né? Perfeito. No caso da tatuagem, ela era muito ligada aos portos também. E por que ela era ligada aos portos? Os marinheiros, através dessa questão do James Cook, que eu havia contado para vocês, que foi o que deu o nome, né, de tatu, os marinheiros eram, digamos assim, patentes mais baixas, né, da marinha. Né? Então, devido a isso, eles ficavam ali naqueles portos, eles eram ligados a prostitutas, a boemia, e por aí. E a tatuagem era muito popular com essas pessoas. Então, devido a essa questão de ter se popularizado a castas mais inferiores da marinha, veio esse preconceito, e veio de maneira muito forte, muito forte. Eles eram muito marginalizados.
Então, e eles tatuavam coisas bastante específicas, né? Coisas que contavam histórias de onde eles tinham ido, das férias que eles tinham visto. Então, eram tatuagens, assim, digamos, de certa forma, grotescas. Isso assustava, né? Ainda mais nessa época, né? Então, em razão disso, daí nasceu esse preconceito, né? Com a tatuagem, né? É muito ligado a essa questão dos portes, da marginalidade, das castas inferiores. Os criminosos também eram marcados muito, assim, tipo, não só os escravos em si, mas em grande maioria das culturas eles foram muito marcados para saber quem que era criminoso no meio da rua, assim, quando era solto ou mesmo preso na cadeia. Eles hoje mesmo têm muitas características de tatuagens de palhaço, que todo mundo já meio que sabe, tipo, palhaço é quem matou o policial, tem muitas características específicas, assim, gota no olho, homicídio, coisas muito específicas assim também. Então, não era só na antiguidade, e hoje ainda continua muito preconceito, mas mais específico, assim, a gente consegue identificar mais. Exato, e assim, a gente vê esse preconceito de uma maneira mais forte através da Yakuza. A Yakuza, como a gente sabe, a gente associa muito a questão das tatuagens. Porém, não foi o tempo todo que a Yakuza era marcada pelas tatuagens. Não era esse o ponto. E acabou se desvirtuando a questão das tatuagens com a Yakuza. Então, com relação a isso, a gente trouxe um vídeo que vai abordar essa questão da Yakuza com essa ligação da tatuagem. É um vídeo bastante curto, ele é bem descontraído e dá para entender bastante essa ligação da Yakuza com a tatuagem. Até porque a gente faz muito essa associação. E muitas vezes está errado assim, essa associação que a gente faz. Nesse vídeo a gente vai falar o porquê tatuagem é uma das marcas da Yakuza, tá? A gente pesquisou e tem uma parte histórica, por isso que eu vou pedir para a Erika me ajudar no começo do vídeo, que ela contando é muito mais interessante do que, sei lá, eu contar. Erika, tchau,お願いします。入れ墨はヤクザがしてる人のは入れ墨って言って若い人がファッションとかでやってるのはタトゥーって日本では呼んでて、でタトゥーインクを入れるのは一緒なんだけどタトゥーは皮膚のもっと近いところ、浅いところに入れるんだって。私たちやったところね。そうそうそう。で入れ墨はもっと深いところに入れるからタトゥーの違いはそうで、だから深いところに入れるのがヤクザの入れ墨のスタイル、日本の昔からのスタイル、入れ墨の文化は日本に昔からあってヤクザとか関係なくいろんな人がこうファッションじゃないけどそう普通に入れ墨はしててそれは日本で全然 OK だった。で日本は前400年ぐらい外国人を入れない時期があったの。で400年経った後に、日本の政府がじゃあもういいですよ外国の人入れましょうってなった時に外国人の人が来て温泉とか行くでしょ、で日本人いっぱいタトゥーしてる。でその外国人がその自分の国にも帰った時に日本人ってこういうタトゥーいっぱいしてるんだよっていうのが広まってでも日本の政府はそれ日本人のイメージとしてあんま良くないからあんま入れ墨日本人は入れ墨があるっていうふうに他の国から思われたくなかったの。だから、1872年に日本の政府がもうタトゥーはしちゃダメですよっていうふうにしたの。だからタトゥーは法律で禁止になった。タトゥーはしちゃいけませんよ。でもヤクザの人はその法律とか気にしないでしょ、犯罪とかもやるし悪いこともやるからヤクザの人は入れたいかったら入れる、だからヤクザの人たちだけがタトゥーをすることになったの、それが始まり、であとなんでみんながヤクザは入れ墨があるってみんなイメージするかっていうと、1960年、今から60年ぐらい前に、ヤクザの映画がすごい流行ったの日本で。そういっぱいヤクザの映画があってその中でみんなその入れ墨この背中とかに
入れ墨がある映画 いっぱいみんな見て、ああヤクザは入れ墨があるんだってみんながその時イメージついちゃったの。タトゥーイコールヤクザってこと？そうそうそうそう。だって他の人はしちゃダメっていうルールがあったから、昔はヤクザはそんなに悪い人っていうイメージがなくて、例えば芸能人とかもヤクザと友達ですとか、ヤクザとに知り合いがいりますってみんなに言っても全然大丈夫だったの。でそれが普通だったから、そんなに昔はヤクザって悪い人っていうイメージがなかったの。だけど1991年だから結構最近、29年前に法律でヤクザは何ですか、法律でダメです、ヤクザの人と関わってはいけません、ヤクザはダメですっていうふうに日本の政府が決めたから、それでもっと厳しくなって、今だと芸能人でヤクザとつながりがあったりお金もらったらもう芸能界にいられないでしょ。そうだね、最近はテレビに出てるね。そうでレストランとかでもいっぱいポスターとかヤクザの人は来ちゃダメですとか、温泉とかもジムとかもヤクザの人は来ちゃダメです、だからヤクザの人と関わってはダメですっていう法律ができたから今はもっと厳しくなった。 Então a gente pesquisou, tem muitas pessoas que eram Yakuza, publicaram livro, às vezes tem entrevistas na internet, a gente pesquisou sobre o assunto. E aí ela pesquisou fundo pra gente saber do onde começou, o porquê começou, tá? Eu pedi pra ela contar pra gente aqui no começo, e eu vou terminar o vídeo aqui com vocês, né, Erika? Arigato. Arigato. どういたしまして。いいね。De nada. De nada. There is people asking to learn português. Sim. Eu falo português. Um pouco. Um pouco. Mais, né? じゃあ頑張ってください。Como ela falou, isso aconteceu antes do período Edo. Tem muita história interessante sobre o Japão, dessas subculturas, tá? Que antes do período Edo, que dos estrangeiros começarem a vir para o Japão, as coisas eram bem diferentes no Japão do que é hoje. Eu ainda vou fazer vídeo falando sobre esse assunto porque é muito, muito interessante. Como que era, eu vou falar assim, desculpa YouTube, a sexualidade dos japoneses antigamente, como é hoje. E essa parte da Yakuza, da tatuagem, é uma das coisas que mudaram de lá até aqui. Assim, até essa marca aqui, onde os estrangeiros começaram a vir no Japão, o Japão era totalmente diferente. O Japão era um país muito mais aberto. Tinha o Mix Onsen, que é as águas termais mixa, que você pode ir homem e mulher, tudo misturado. Tá? A sexualidade no Japão era muito aberta, era muito diferente do que é hoje. Tá? E isso também reflete nessas subculturas da Yakuza, dos Yankees e etc. Vou fazer alguns outros vídeos, lógico, no futuro, sobre esses assuntos que eu achei muito interessante. Para mim é interessante, talvez para vocês que são inscritos aqui, seja interessante também, tá? Já vou logo falando, se você não for inscrito, se inscreve no canal, porque tem muito mais vídeo interessante vindo por aí, tá bom? Mas vamos falar sobre as tatuagens, né? Uma coisa que ela não falou no começo é que nem todo Yakuza tem tatuagem. A tatuagem é uma coisa opcional. A tatuagem mostra o comprometimento da pessoa com a vida ou com o estilo de vida da Yakuza. E você deve estar se perguntando, como eu me perguntei, mas se os caras não são obrigados a fazer tatuagens, por que eles fazem tatuagens? A tatuagem é feita por forma de comprometimento. Eu estou comprometido com esse estilo de vida, tá? Caso eles precisem, eles terão que cometer crimes. Já tendo a tatuagem é uma forma a mais de intimidar a pessoa. E caso eles vão presos ou serem presos, o cara tem a tatuagem, esse cara pertence àquela família, esse cara pertence àquele grupo. É uma forma de se proteger também na cadeia. E antigamente, as tintas usadas nas tatuagens eram tintas de má qualidade. E alguns old schools, eles faziam a tatuagem de corpo inteiro, e às vezes eles acabavam tendo complicações de saúde devido às tintas de má qualidade. Muitos morreram, não por conta de cometer crimes ou coisa do tipo, mas por causa das tatuagens, das tintas que eram de má qualidade. O que significam as tatuagens? O que significam os símbolos? As tatuagens dos Yakuzas são símbolos e desenhos tradicionais da cultura japonesa. Eles não fazem cruzes, eles não fazem nada disso. As tatuagens do Yakuza são tatuagens tradicionais da cultura japonesa. São carpas, são dragões, são budas. E, parecido com a nossa cultura, os dragões, por exemplo, dependendo da cor e da religião que a pessoa segue, o dragão significa para dar proteção, dependendo da cor, para ajudar o cara a ser um dos cabeças, tá? A carpa, como ela sobe cachoeira, é para ajudar a pessoa também a chegar ao topo, esse tipo de crença, entende? Como no Brasil, a gente tem muitos presos que fazem tatuagem de Nossa Senhora Aparecida e outros símbolos, e dependendo da crença da pessoa, aquela tatuagem tem esse significado. É isso que significam as tatuagens dos japoneses, assim. Você geralmente vê carpas, você vê dragões, você vê budas.
Eu achava que cada família, cada grupo de mafiosos tinha um símbolo, um desenho específico. Mas a gente descobriu que não. Cada família tem um tatuador específico, tá? E o que acontece? Às vezes a pessoa tatua, faz a tatuagem dele e como forma de respeito ele tatua o nome do chefe do grupo que ele tá ou da família que ele pertence. É assim que às vezes a gente vê os caras nos filmes, eles pregam o cara da Yakuza, esse cara aqui pertence àquela família, esse cara aqui pertence àquele grupo, porque provavelmente ele tem em alguma parte do corpo dele tatuado o nome do grupo que ele pertence ou o nome do chefe da família. É assim que as pessoas sabem, não por causa de um desenho que ele vê tatuado no corpo do cara. Eu tinha essa impressão, não sei vocês, que cada família tinha um desenho específico, mas aí a gente pesquisando sobre o assunto descobriu que não, que cada família tem um tatuador específico e assim, por mais que seja carpas, dragões, aquelas tatuagens de Buda e tudo mais, o que modifica é o estilo do desenho e a arte que o artista coloca, né? O tatuador, para mim, é um artista, porque o cara desenha, né, na pele. Mas... E por que alguns não se tatuam, você deve estar se perguntando. A tatuagem atrapalha os negócios legais que eles queiram ter. Porque, lógico, eles precisam ter negócios, tá? E às vezes essa tatuagem vai atrapalhar a vida deles no negócio. A tatuagem é um empecilho tão grande aqui no Japão que eu já fui expulso de academia por ter uma tatuagem aqui nas costas e uma na barriga. E tem uns 100 águas termais que eu não posso ir por causa da tatuagem. Caso eu queira ir, eu preciso colocar um adesivo para esconder essa tatuagem, tá? Imagina um Yakuza, que ele cobre os braços, a barriga, as costas. Qual o tamanho do adesivo que esse cara não precisa colocar? Então, por isso, eles não tatuam alguns, por causa dos negócios legais que eles precisam ter. Mas, por mais que eles não tenham tatuagem, não quer dizer que eles não sejam Yakuza. Eles são Yakuza, porém eles optaram por não tatuar. A tatuagem, como eu falei, ela não é obrigatória, é uma opção. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu falo sobre esse assunto, vai aparecer uma playlist aqui. Clica lá e assiste. Quando eu conheci o Nogueira, que eu conheci o outro pessoal, que eu tive mais conhecimento sobre essas pessoas, esse estilo, essa subcultura no Japão. Tá bom? Eu tinha muita curiosidade sobre esse assunto, talvez vocês também. As subculturas no Japão são sensacionais, tem muita subcultura no Japão e coisa muito interessante. Como a gente falou no começo do vídeo, antes da influência ocidental, o Japão era totalmente diferente do que é hoje, tá bom? E eu quero fazer mais alguns vídeos falando sobre esse assunto, porque assim, o Japão mudou muito do que era antes da influência ocidental para o que é hoje. Muitas coisas eram muito normais, hoje em dia não é, por causa da gente. A gente, nós ocidentais, influenciamos a cultura dos japoneses. Parece esquisito de falar isso, mas a gente influencia demais. Hoje eles influenciam a gente, mas antigamente, após esse período de 400 anos que os estrangeiros eram proibidos de vir ao Japão, que foram liberados para vir ao Japão, a gente veio até aqui, viu como era o Japão, como os japoneses viviam e começou a ir para fora e falar e aparecer publicações de jornais. E os governantes aqui do país, para ter uma boa imagem dos japoneses, eles começaram a mudar algumas coisas, começaram a proibir algumas coisas, começaram a banir algumas coisas. Inclusive, tem muito festival esquisito no Japão, que é por causa dessa época aí. Mas assim, esses assuntos ficam para outros vídeos, tá? Se você não for inscrito e você quiser ver mais sobre esse tipo de assunto, sobre essas subculturas do Japão, se inscreve, o nome do canal é Japão, que você não sabia. A gente fala de coisas que talvez você não sabia sobre o Japão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a tatuagem no Japão era extremamente mais antiga. Ao passo que, a partir do momento que começou-se a se preocupar com a opinião dos estrangeiros sobre o povo japonês, eles serem muito tatuados ou não, criminalizou-se a cultura da tatuagem no Japão. Então, assim, hoje há, sim, ligação com a Yakuza, sim, mas, como ele falou, é uma questão opcional. Mas, como o Japão é um país extremamente conservador, há essa associação. E isso, né, como ele mostrou, a partir dos anos 60, em razão dos filmes, né, isso passou a vigorar mais, essa ligação com aquele grupo marginalizado. No Brasil, a tatuagem chegou em 1960. E ela chegou através de um dinamarquês chamado Luke. E esse dinamarquês, ele se instalou em Santos. E, como sempre, em Portos, né? E esse dinamarquês, ele fazia tatuagens à moda antiga, né? Ele fazia no estilo, que é um estilo que os japoneses usam, chama tebori, que você pega uma lâmina e você vai batendo e vai fazendo o desenho. É uma técnica extremamente difícil, extremamente rebuscada, mas na época era bastante popular, né? Até porque as máquinas de tatuagem, por mais que já existissem, elas não eram tão fáceis, tão acessíveis, né? De forma alguma. E daí o Porto de Santos começou a ter aquela cultura de tatuagem
né, ali naquele meio. E aquele meio aquele lugar era um dos lugares mais perigosos de Santos na época. Então, isso só ajudava o preconceito, só ajudava a associação da tatuagem com esses grupos, né? Então, o Brasil já veio com essa questão, já desde 1960 e desde os primórdios, né, do exterior, a gente tem essa questão do preconceito. Mas eu acredito que isso vem sido superado com o tempo, né? Tenho certeza que isso vem sido superado com o tempo. Até porque acho que a gente vem crescendo ao ponto de ver que uma característica física nossa não define caráter, não define qualidade de trabalho e por aí vai. Agora, no próximo slide, a gente vai tratar sobre a questão das origens, dos estilos de tatu e das suas características. E essa, né, a Juliana, melhor do que ninguém, sabe dizer, porque essa é a área dela, melhor do que ninguém sabe dizer isso. Então, vou começar pelo estilo old school, que, como ele falou, foi popularizado nos portos, né, com os marinheiros e tudo mais. Então, começou, primeiramente, assim, primordialmente, com os marinheiros americanos. Então, eles tatuavam temas marítimos, paisagens, navios, timões. Como eles ficavam mais no mar, então eles não tinham muito acesso a mulheres, às tintas também de tatuagem, então eles também tatuavam pin-ups, que eram famosos na época, dos anos 60, né? O estilo de tatuagem do old school, como vocês podem ver aqui, não tem muita transição de cor, porque eles não tinham acesso a essas cores, então eram cores super limitadas, preto, vermelho, azul, amarelo, coisas bem básicas assim. Aqui, vocês podem ver que os sombreados são bem fortes, bem marcadão, assim, com blocado de vermelho, blocado de cores que eles possuíam na época. Aí é importante frisar que os traços do old school, desse estilo de tatuagem, eles são sempre muito grossos. Sempre muito grossos, porque eles só tinham uma agulha. Então... exatamente. Então, eles eram muito grossos. É isso. O Maori é bem popularizado hoje no Brasil também, né? Mas ele nasceu na tribo Maori, na Polinésia, na Nova Zelândia, e cada um desses itens, para a gente, é basicamente geométrico, né? Mas cada um desses itens da tatuagem significava uma parte da vida da pessoa. Então, tipo, por exemplo, esses símbolos aqui, chamava de escamas de peixe. Mostrava que eles queriam muita abundância na vida deles. Muitos traços significavam as dificuldades que eles passavam na vida deles. Tinham muitos elementos da cultura maori em si. Então, aquele símbolo lá é um específico, um sol, mas também tinham tartarugas, que significavam família, a importância, né, da família na vida da pessoa. Uma coisa muito importante também que caracterizava o porquê das pessoas fazerem essas tatuagens na época o quão nobre a pessoa era na tribo. Então, as tatuagens eram feitas no rosto. Então, cada vez mais as pessoas iam fazendo tatuagem. Então, mostrava o quão nobre era aquela pessoa. As mulheres também faziam tatuagem no rosto, assim que se casavam. Então, era bem típico só a tatuagem no rosto. Foi ser popularizado depois a tatuagem nos braços, fechamentos e tudo mais. As especificidades são as geometrias, né, específicas de cada significado e tudo mais. Pode ser misturado os traços grossos, traços finos, porque muito detalhe. Então, isso eu vou explicar depois também. Se os traços muito finos são muito juntos, tem que ser fino, porque senão pode estourar, pode juntar os traços depois. Então, é bem específico. E é isso, quanto ao Maori. Um ponto bem importante do Maori é que eles não se repetem. Eles são feitos exclusivamente para cada pessoa, até porque eles contam histórias, experiências de vida, raízes. Então, assim, cada um desses ele é criado especificamente para cada pessoa.
Hoje em dia, claro que banalizou bastante essa questão do Maori. Hoje em dia você vê, assim, vai na academia, você vê um monte de gente com Maori, mas eles, na verdade, assim, não estão entendendo muito bem o que eles estão fazendo. Ou copia da internet, É. ou fala, eu quero colocar esse item junto com esse porque eu achei bonito, mas tá mostrando a história de outras pessoas. Exatamente. Então, isso é exclusivo. A Maori é uma tatuagem exclusiva de cada um. Assim. Ela não se repete. Assim. É como se fosse uma digital sua. Né? Então, ela é uma marca de cada pessoa. É isso. O oriental, como foi falado no vídeo, era tradicionalmente feito com tebori. O tebori era uma haste feita artesanalmente de bambu ou marfim, bem compridona, assim, e os caras faziam tudo artesanal, tipo, tudo na mão mesmo. Grudavam as agulhinhas na ponta, tipo, bem com o barbantezinho dele lá, e faziam também a tinta. Então, tipo, a tinta era extraída da planta e misturada também com um pó de pedra. Por isso que tinha infecção, morria por causa disso, porque não era uma tinta específica, né? Tinha galera que usava nanquim, não em específico no Japão ou no Oriente, mas aqui no Ocidente também usavam nanquim e super inflamava, essas coisas assim. Quanto ao tipo dessa tatu, inclusive, é uma curiosidade que hoje a gente usa para fazer vários tipos de tons de preto, que na época eles usavam uma pedra chamada sumie. Hoje a gente fala de sumi, que são as diferentes graduações de preto para um degradê, para um sombreado, que eles usavam também com a haste batendo na pele manualmente, assim, bem manual, bem rudimentar. O oriental ele era utilizado tanto esteticamente como o espiritual, o estado de coragem. O espiritual era muito utilizado por caçadores, por pescadores, para se proteger de maus espíritos da cultura, né, que eles acreditavam. Uma especificidade também bem bacana é que as tatus orientais são sempre muito grandes, assim. Por quê? Porque se popularizou depois que os criminosos começaram a tampar as tatuagens deles. Então precisava ser gigante, ser pesado, ser traço grosso, muito preenchimento. Então precisava ser grande para poder cobrir outras tatuagens, com bastante blocado, bastante sombreado. E sempre com elementos da cultura também. Então, rânias, dragões, carpas, guerreiros, geishas. Então, é sempre bem cultural também. Então, e é importante frisar que na cultura oriental de tatuagens, a gente vê muitos demônios, muitas carrancas. E isso não necessariamente quer dizer ligado a satanismo, qualquer coisa assim. Porque, na verdade, nessa cultura, eles acreditam que essas carrancas elas afastam espíritos ruins. Né? Na verdade, para eles, o espírito não tem forma. Essa é uma forma física para afastar um espírito. Então, ou seja, não quer dizer necessariamente uma coisa ruim, não quer dizer que com a cobra significa uma coisa ruim, não quer dizer que com uma cara com um chifre significa coisa ruim, por mais que pareça bastante, mas não é. É isso. O black work, hoje, eu imagino que seja o mais popular, mais visto nas peles aí. Tem origem definida, porque desde os primórdios a gente sempre viu as tatuagens, como o Fernando falou, que teve registros de marcas pretas. Então, sempre, se foi preto, então foi black work. Como ele já falou do James Cook, quando ele foi para o Tahiti, ele conheceu as tribos, conheceu as tatuagens e foi navegar novamente. Disseminou o estilo pela Europa, primordialmente preto, em preto, que era o mais famoso. O black work se define só por tinta preta, não tendo tinta branca, já não caracteriza mais. No entanto, que em competições, se você usa branco num black work, você já é desclassificado. Pode ser misturado várias técnicas, pontilhismo, rachura, são vários estilos de sombreamento,
preenchimento, espessuras diferentes de traço, então pode ser grosso, fino, tudo misturado, pode ser tudo misturado. A única coisa que precisa ser só preta. A aquarela, ela é bem nova, né? Nasceu no Brasil em 2010, mais ou menos, e ela tenta imitar a tinta de aquarela no papel. Por que tenta? Porque no papel a gente dilui realmente ela em água. Mas na pele a gente precisa fazer sobretons de tinta. Então, se eu faço um sombreado em azul, ali, eu não posso colocar nem linha e nem diluição. Eu preciso colocar tons diferentes de azul para fazer a técnica. Também em competição, se for usado diluição, também é desclassificado. Bem simples. Aqui tem as linhas também, mas é só uma adição de elementos na tatuagem. No estilo de aquarela em si, na própria aquarela, não se usa traço nenhum. O portrait, realismo, é basicamente só a cópia de uma foto. Foi familiarizado depois do movimento realista na França, das artes, pinturas e tudo mais, e foi disseminado para os tatuadores logo após. Sempre querendo trazer o máximo de realismo para a tatuagem também. E isso é muito difícil, muito difícil. No entanto, que quando a gente vai fazer uma tatuagem, a gente faz o decalque, vai colar na pele antes de começar a tatuar. Então, a gente vai fazendo por manchas, não pela foto, vendo na foto, porque o nosso olho não consegue distinguir manchas, né? Então, a gente vai separando manchinha por manchinha até ficar exatamente como na foto. Senão, a gente acaba não conseguindo. Esse é um exemplo bem cabuloso, inclusive, que eu achei aí. Então, um detalhe que a Ju falou que é muito difícil de fazer essas tatuagens, por quê? Porque elas requerem traços extremamente finos. E quanto mais fina a agulha, mais difícil de você manter o traço reto. É uma riqueza de detalhes muito, muito, muito grande. Então, um tatuador o tatuador tem que ser muito, muito bom para poder fazer com perfeição ou até com qualidade, né? Digamos assim, uma tatuagem de realismo. Então, eu arrisco dizer, se a Juliana discordar, ela que, por favor, se manifeste, mas acho que é um dos estilos mais difíceis que tem. Sem dúvida. Sim. Tá. Aqui é a parte mais teórica da aplicação, como que ela funciona dentro da pele. Aqui a nossa pele, ela tem 3 camadas mais superficiais. A derme, que é aqui, mais superficial, epiderme, perdão, a derme e a epiderme, que é onde fica a camada de gordura. A tinta fica na derme, que é onde acontece toda a mágica, que é onde ela fica, exatamente. Como que ela fica na pele? Existem corpos de defesa na nossa pele que chamam macrófagos. Os macrófagos vão lá e englobam a partícula de tinta e ficam ali, né? Ficam exatamente onde ficou o traço. Claro que tem as possibilidades de estourar, de sair a tinta, mas, claro, vai depender tudo da aplicação do tatuador. Por que a tinta sai? Por que a tinta desbota? Ou o tatuador aplicou muito superficialmente, só na camada da epiderme, então ela vai sair junto com a casquinha quando a tatuagem estiver cicatrizando e tudo mais. E também tem a possibilidade de sair com o tempo, né? Depois que os macrófagos morrem, eles soltam o pigmento novamente e vêm outros macrófagos encapsular aquela tinta novamente. Mas isso vai perdendo, né, um pouco das partículas da tinta dentro da derme. Também tem a possibilidade da tinta borrar dentro da pele, e são 2 dessas possibilidades. O tatuador pressionando muito a tinta, a agulha dentro da pele, chegando até na hipoderme, que é onde ele espalha por dentro e fica aquele borrão em torno do traço. Ou quando a gente acaba também acontecendo de aplicar muito no mesmo ponto da derme. Então, os macrófagos não conseguem, eles vão pegar muitos pigmentos e vão acabar se espalhando ali. Então, isso também pode borrar a tatu.
Isso Aí é importante a gente frisar que, por exemplo, se você usa uma tinta de má qualidade, uma tinta que já passou do seu tempo de validade, muitas vezes os níveis de ferro dela vão estar muito elevados. Então, aí, quando ocorre esse encapsulamento assim, pelos macrófagos, se os níveis de ferro estiverem muito altos, isso cria uma infecção muito forte. E esse tipo de infecção, pela questão do ferro, ela pode ir para o sangue muito rápido e assim levar à morte. Então, realmente, essa questão da tatuagem, desses cuidados, eles têm que ser levados muito a sério, até porque é um microprocedimento de cirúrgico, né? Então, é muito importante a gente estar analisando lotes, validades e onde a gente está tatuando, né? Isso é muito importante. aqui são os tipos de agulha. Tem muitas especificidades, então, tipo, aqui eu dei uma resumida boa. Temos traço, bucha, que é a RS. Tá, vamos começar do começo, então. Traço, RL, que é o mais fininho de todos. A bucha, ela também é um traço, mas ela vai ser mais grossa, porque ela é um pouquinho mais aberta. Essa é a RL, que ela faz um pontinho no final. E essa aqui ela é um pouquinho mais aberta, que é a RS, ela faz uma florzinha. Então, ela vai ser mais grossinha por consequência. A Magnum é dessas duas. Elas são para pintura e sombreamento. Então, e elas têm duas formas. Essa é a Magnum reta, que ela é um pouco mais... ela deixa o sombreado, o preenchimento um pouco mais duro. Então, pode ser que marque mais na tatuagem. Então, para um old school, para um preenchimento, é o ideal. Agora, essa é a Magnum redonda. Nos cantinhos, as agulhas são um pouquinho mais curtas, para que não marque nas laterais da agulha e da aplicação. Então, ela faz um sombreado mais suave, para uma aplicação de pelo ou para um realismo. Então, ela é perfeita. Claro que essas aqui são pequenas, 7 e 5, mas na Magnum vai até 20, 25 agulhas por agulha. Então, tipo, cada uma dessas aqui são uma agulha. 7 agulhas para uma agulha. Entendeu? Ali são 5 agulhas em uma agulha só. Ali também 5 agulhas numa agulha só. Cada uma dessas agulhas tem um diâmetro, tem uma especificidade também. Isso é mostrado na embalagem, e para os tatuadores é necessário dar uma pesquisada boa. Cada uma dessas agulhas pode ser usada para uma coisa, né? Mas as mais comuns são a 10 e a 12. Cada uma dessas agulhas pode ter uma desses diâmetros. Então, quando vai comprar, chega na loja lá e fala assim, eu quero uma 12,05. Então, eu sei que cada agulha dessas vai ter 35 milímetros. 0,35 milímetros, né, na verdade. Porque o quanto a gente penetra essa agulha na pele são 2 milímetros para chegar na derme. Então, a profundidade é super importante, como eu falei no slide anterior, mas também esse diâmetro de cada uma dessas agulhas faz muita diferença em cada traço. Então, se eu coloco o traço, a agulha muito em pezinha, com uma agulha 0,8 ou 0,10, ela vai ficar o furinho vai ficar muito pequenininho. Então, pode ser que a tinta não consiga escorrer o necessário para dentro do furo que a agulha fez. As tintas, tem vários tipos de tinta, várias cores de tinta, mas o mais comum são essas de preto e outras várias de colorido, né? Mas esses pretos são muito específicos porque a partícula de cada um deles é diferente uma da outra. O preto linha é um pouquinho menor, então os macrófagos lá, quando vai cicatrizar, eles conseguem pegar mais a partícula de preto linha. Agora, o Maori, turbinado, são pretos mais potentes, são pretos mais grossos. Então, é preciso que seja diluído, para que não seja pigmentado tanto, para que os macrófagos não sejam sobrecarregados e não estoure o traço depois.
Então, por isso que é importante diluir bastante a tinta, não bastante, mas na medida certa, para que não estoure quando a gente colocar a agulha dentro da pele e não seja um excesso, para que seja na medida certa. Outro ponto é que essas agulhas às quais a Ju se referiu, elas hoje em dia, o método de tatuagem são usados apenas por elas. Às vezes pode alterar a máquina, pode alterar algum outro tipo de proporção da tatu, né? Configurações de de configurações. fonte, de energia que passa pela máquina, né? Exatamente, mas atualmente a forma de se tatuar é única, exclusivamente através dessas agulhas, né? Claro que ainda existem casos de tatuadores um pouco mais conservadores, que usam métodos mais arcaicos. Assim como o hand poke, que é derivado do tebori, daquelas técnicas mais antigas do ossinho batendo lá na pele e tudo mais. Então, o hand poke é uma técnica que continua sem usar a máquina. Então, é só aquela mesma agulha, só fazendo pontinho por pontinho ali. Claro que não tem como fazer uma tatuagem tão elaborada com sombra ou coisas do tipo como antigamente, mas é possível fazer tatuagens da mesma forma. Perfeito. Agora, com relação às normas relacionadas à tatuagem, a gente encontra uma grande limitação. Na verdade, as normas da tatuagem são apenas essas, né, que é a resolução RDC 55 de 2008 da Anvisa e a referência técnica para o funcionamento de serviço de tatuagem e piercing da Anvisa também, de 2009. Essas são as únicas legislações às quais a gente pode embasar, tanto nosso estúdio como construção total, e o tatuador também, enquanto tatuador nos procedimentos, né, de tatuagem. A grande questão, o que essas normas nos fixam ali como obrigações. Essas normas estabelecem que quando você está em um estúdio, quando você tem um estúdio, cada procedimento deve ser feito com um espaço de 2 metros entre um e outro. Não obstante, também deve ter uma pia com água corrente e com bancada. Todo estúdio deve ter isso. E claro que a partir do momento que a gente não cumpre isso, né, a gente está exposto, né, a sanções, né, administrativas e por aí vai. Como eu disse, por serem limitadas essas normas, e nesse segundo caso aqui, ele apenas nos dá assim, direcionamentos, né, para como atuar com relação ao cliente, né, a tatuagem. Então, eles dizem também, essa norma estabelece também que o material deve ser aberto sempre na frente do cliente, que as tintas devem ser regulamentadas pela Anvisa. Hoje em dia, as tintas regulamentadas pela Anvisa, se eu não me engano, são 4 que são regulamentadas. E a principal, hoje em dia, que a gente vê, chama Electric Ink, que é uma empresa, uma indústria de Uberaba, Minas Gerais, né? Inclusive até nossos conterrâneos. E daí, essa empresa é a terceira maior do mundo e a maior do Brasil. E, nesse caso, ela é uma das poucas que tem essa concessão do direito de venda de tintas aqui no país. Como eu já vi alguns exemplos de você usar tintas as quais não foram regulamentadas pela Anvisa, as quais não seguem os padrões da RDC, que, por mais limitados que sejam, nos trazem nortes bastante assertivos e são muito importantes. Quando você usa uma tinta de tatuagem, que ela é uma tinta de tatuagem qualquer, você vai criar para o cliente um tipo de, não apenas infecção, mas a tatuagem inflama. Realmente a tatuagem fica com a aparência muito feia mesmo, assim. Então, não apenas isso, mas também, voltando ao que a norma nos estabelece, ela estabelece que a gente tem que fazer sempre uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese, ela vai me detalhar se o cliente ele tem algum tipo de enfermidade, se ele tem algum tipo de infecção, e até mesmo para um cuidado do tatuador, né? Porque, no caso, vamos supor que o cliente tem algum problema ali, algum tipo de DST, né? HIV, qualquer coisa que você pode pegar através do sangue, o tatuador fica extremamente exposto, né? Então, até um cuidado tanto com o cliente quanto com o tatuador.
Essa norma também estabelece que todas as agulhas, todos os materiais usados, eles devem ser armazenados num local, num pote específico. E esse pote ele é o mesmo que o lixo hospitalar. Ele vai para incineração. Ele não vai ser jogado em qualquer lixo, né? Até porque também tem aquele cuidado com o coletor de lixo, né? Que se ele for furado com aquilo lá, ele pode ser contaminado com qualquer doença, qualquer tipo de enfermidade, né? Então acaba expondo bastante. Mas essa questão da falta de regulamentação da tatuagem acaba nos causando algumas consequências bem graves. Não é difícil a gente ver pessoas que estão tatuando em casa, estão tatuando em locais abertos. Então, assim, você acaba expondo bastante seu cliente a risco exatamente por uma falta de regulamentação adequada, de uma falta de fiscalização até. Até porque os órgãos de fiscalização só vão até nós quando há uma efetiva denúncia. Eles não vão lá para poder ver se o serviço tem ocorrido, se está tudo adequado à norma. Eles não vão lá fazer um serviço preventivo, né? Então, isso acaba dificultando bastante. E a questão da marginalização da tatuagem, ela acaba ficando bastante ressaltada nisso. Porque você vai ali na rodoviária, você vê um cara tatuando, dá céu aberto, aquele ambiente super assim, anti-higiênico. Então, acaba ajudando bastante com essa questão da marginalização da tatuagem, essa falta de regulamentação. Existem alguns projetos de leis nesse sentido, no que diz respeito às normas da tatu, mas nada que ande, nada que o pessoal leve tão a sério a ponto de dar prioridade. Então, isso nos traz consequências muito negativas, muito negativas. É um mundo meio que sem lei. Até porque você não precisa de qualquer tipo de certificação para ser tatuador, para dar uma aula de tatuagem, para ministrar um workshop de tatuagem. É simplesmente se eu chegar do dia para a noite e falar assim, eu quero dar um workshop, porque eu sei fazer isso. Estou dando, vou imprimir um certificado, então eu tenho essa liberdade de simplesmente ministrar essas aulas da maneira como eu quero, da forma que eu quero, e no final das contas você acaba, por maus professores, você gera péssimos profissionais. Então é muito importante você estar analisando com quem você está tatuando, onde você está tatuando, porque claro que o ambiente que você está tatuando vai refletir muito quem está te tatuando, né? Isso é um fato, assim, né? A gente sabe bem, nossa casa nos diz muito de quem nós somos. Então, até como sugestão para todos vocês, quando forem fazer tatuagem, analisem o ambiente, sempre olhem se o tatuador está abrindo os materiais na frente de vocês, se está tudo esterilizado, se ele tem aquele cuidado com as macas de poder estar passando papel filme em cima daquilo, até porque se ele não passa um papel filme nas macas, que é uma maca que todo mundo chega e deita ali, você está super exposto, né? Qualquer tipo de doença, ainda mais agora nessas épocas de pandemia de coronavírus. Então, esse cuidado é redobrado. Lá no nosso estúdio, a gente tem adequado a seguinte regra, né? As tatuagens lá agora têm sido feitas com face shield, fora que já tem todo aquele cuidado que você tem que fazer com luva, e muitas vezes a gente vê tatuadores não fazendo tatuagens com luva, não fazendo tatuagem de máscara, porque muito antes de pandemia, a máscara já era um EPI obrigatório para nós, né? Então, e isso não é seguido. Isso não é seguido por todos os estúdios de tatuagem. Então, é muito importante se atentar a esses pontos, porque é muito fácil que você arrume uma inflamação grave ou uma infecção muito grave com relação a um mau tatuador ou um ambiente ruim de tatuagem. Agora eu vou tratar um pouco sobre o mercado da tatuagem, não apenas em Brasília, mas no Brasil. Então, para isso, eu preciso contar um pouco de como a gente iniciou nosso estúdio para poder ilustrar essa história. Em 2018, a gente veio de Uberaba e a Juliana estava no começo da tatuagem dela, da carreira de tatuadora dela e com início de carreira de advogado. Ela sempre teve como sonho, né, abrir um estúdio de tatuagem, fazer suas próprias regras, né, agir conforme suas próprias verdades. Porque o mercado da tatuagem ele é um mercado extremamente fechado. Por mais que a tatuagem nos pareça assim, tão moderno, não é. Aquele grupo fechado da tatuagem, eles são extremamente conservadores, são os famosos dinossauros da tatuagem.
E, nesse caso, eles são muito fechados e não dão espaço para tatuadores iniciantes. E a Juliana deu com um cara na porta diversas vezes, né? Acabaram fechando portas para elas em vários lugares. Até que ela entrou no estúdio de tatuagem na Asa Norte. E o tatuador era bastante conservador, assim, ele era bem grosseiro, assim, era aquele tatuador assim, ó, eu sou bom e você é simplesmente funcionário aqui, você não pode falar nada e eu sou o melhor. O que eu falei está certo. E você olha para você aprender porque você precisa, sabe? Então era uma coisa bem chefe, funcionário. Você fica lá, mas se você precisar, eu tô aqui, mas fica lá. Exatamente. E por esse tipo de tratamento, né? Esse tipo essa forma com a qual ele tratava a Juliana, né? E tanto por ser mulher também, isso pesava bastante por ser mulher, né? Porque se você for analisar esse mundo de tatuagem, ele é muito, muito, muito restrito a homens. Não, se você for olhar por porcentagem, a gente fica na casa de 70-30. Fácil, assim, isso jogando bem alto. Então, por ela ser mulher, e muitas vezes, passado o tempo, os clientes já iam perguntando por Juliana no estúdio, isso começou a gerar um desgaste, né? Um desconforto, né? E ele começou a ser muito grosseiro, e todo dia ela chegava em casa, né? Muito chateada, né? Com essa situação, e a gente sem saber o que fazer. E aí a gente falou, pô, o que a gente pode fazer com isso? Vamos fazer uma pesquisa e vamos abrir um estúdio, mas vamos abrir um estúdio que seja totalmente diferente disso que a gente está vendo. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo falta de oportunidade para tatuadoras mulheres e, principalmente, falta de oportunidade para tatuadores iniciantes. Então, ou seja, onde você vai aprender, onde você vai ter um ambiente, né, que seja regulamentado pela Anvisa, que está adequado a todas as normas, onde você consegue fluir, se você não é aceito, se você não tem qualquer lugar ali para abrir essas portas para você, você vai tatuar no seu quarto, na sua casa, colocando os seus clientes em risco, e ainda assim, né, degradando a sua própria imagem enquanto profissional, né? Perfeito. Então a gente quis fugir de todas essas amarras, né, que hoje tem no mundo da tatuagem. Então o que a gente pensou? Como não tem essas oportunidades para tatuadores iniciantes e para tatuadoras mulheres, a gente vai fazer o seguinte: vamos abrir um estúdio que seja só de mulheres e que a gente tenha uma escolinha para tatuadores iniciantes. E se esses tatuadores iniciantes, né, tiverem sucesso no que estão fazendo, a gente os contrata. Perfeito. Iniciamos nosso estúdio em outubro de 2019 e com 4 mulheres, né? Eram 4 mulheres, a Juliana juntou as amigas dela, pintou as paredes por conta dela, a gente fez tudo à mão, né? Colocou papel de parede tudo à mão, realmente a gente fez tudo por nossa conta mesmo, assim, bem artesanal mesmo. Mas, claro, sempre, né, nos adequando às normas da Anvisa, né? Até porque eu, como advogado, não poderia deixar passar essas questões jurídicas, né? Então, e aí a gente abriu o estúdio nessa época e o estúdio bombou muito rápido, de uma hora para outra, assim, acabou a gente tendo um boom, assim, né, em razão tanto da bandeira que a gente levantava, que era a questão do feminismo, a questão de abrir espaços, né? E a gente foi pegando gente nova, ensinando gente nova. E, assim, essas pessoas, as quais eram assim, rechaçadas por outros estúdios, quando a gente colocava dentro do nosso estúdio, aquela gratidão que elas tinham, aquilo era impagável, sabe? Assim, e eram pessoas que vestiam a camisa assim, e, poxa, chegavam lá, tomavam as coisas na nossa frente assim, falavam, poxa, eu vou resolver. E, assim, talvez por um sentimento de gratidão, talvez por gostar do ambiente, ou talvez por tudo um pouco. Então, acabou dando muito certo essa questão. Então, assim, a gente preferiu valorizar um ambiente gostoso, um ambiente aberto, do que valorizar um ambiente onde vai ter um tatuador ali que vai ser ótimo, vai ser muito bom, que tem aquela qualidade, que tem aquele nome. E essa tática ainda bem que deu muito certo. Essa tática deu muito certo. Então, assim, seguindo essa mesma vertente, hoje em dia os estúdios têm aberto mais espaço para mulheres no mundo da tatuagem. Mas ainda assim não chegamos, assim, não aumentamos sequer 10%. Eu tenho visto em Águas Claras, tem aberto bastante estúdios de mulheres predominando, né? E eu vejo que o preconceito está começando a melhorar. Claro que assim, a gente vê pela nossa ótica
que é bastante fechada ali naquele nosso mundinho, mas eu acredito que esteja melhorando bastante. Você acredita nisso? Bastante, bastante. Hoje, muitas mulheres vêm procurando por outras mulheres para tatuar. Então, elas meio que até repudiam assim alguns tatuadores homens, porque por assédios, por ser muito bruto, por não saber conversar. Então, as mulheres estão sendo bastante requisitadas hoje para tatuar outras mulheres, e também homens, porque às vezes a mão é mais leve ou é mais gentil no atendimento. O atendimento às vezes pode ser melhor ou não, mas de qualquer forma eu acho que tem alguns outros pontos positivos que destoam dos atendimentos anteriores e mais antigos dos tatuadores homens ou mulheres também antes, né? Mais antigamente, das primeiras, né? Outro ponto que eu vejo também no mercado da tatuagem é que normalmente um tatuador chegou, fez sucesso, abriu seu estúdio. Porém, esse tatuador ele não tem qualquer tipo de preparo, quer seja de administração empresarial, de contabilidade, gestão jurídica. Então, muitas vezes a gente acaba notando que existem muitos processos administrativos em razão dessa falta de conhecimento, né? O pessoal vai fazendo as coisas muito sem qualquer tipo de preparo. Então, isso gera graves consequências, né? A gente vê processos tanto de cunho trabalhista, porque eles não fazem qualquer tipo de contrato, não tem qualquer tipo de gestão com seus funcionários. Então, isso assim, fecha muitos estúdios são fechados por falta de conhecimento técnico nessas áreas. Muitas vezes a gente acaba se surpreendendo com a carga tributária que fica ali acumulada, que a gente não pagou, deixou de pagar diversos tributos, e muitas vezes assim, até mesmo por não buscar quem possa fazer isso por você. Até porque esse mundo da tatuagem, por ter sido ele foi muito fechado por muito tempo, não há essa abertura, né, para que essas pessoas busquem esse tipo de conhecimento. Então, eu acredito bastante que se houvesse novas empresas para fazerem esse tipo de gestão, isso faria toda a diferença assim, no mundo da tatuagem, toda a diferença, porque essas pessoas realmente, assim, eu diria que 10% têm conhecimento de mercado, têm conhecimento de empresa e tratam um estúdio de tatuagem como empresa, né? Não tratam como um puxadinho ali da sua casa que você aumentou para poder fazer tatuagem. Então, é basicamente isso que a gente vem contar para vocês. E agradeço bastante a atenção de todos. Agradeço bastante pelo convite e foi muito bom. Foi um prazer. Muito obrigada, gente.